Que alegria eu fiquei de saber que tinha tanta gente. Falei com a Moninha, Simoninha, vai ser uma mensagem para ela de tarde. Não vai cancelar o grupo, não. Com esse frio vai ter eu e você. Eu vou falar para você, você fala para mim. Como é que nós vamos fazer isso? Ela falou, não, senhora, não vai cancelar o grupo, não. Falei, tá frio, esse pessoal não vai subir, não. Muito bem, Jesus está até encantado. Falou, essa turma animada. Que lindo, né? Muito bem, nós vamos comentar a palavra de Jesus, que está em Mateus, capítulo 10, é o versículo 40. Quando Jesus diz assim, aquele que vos acolhe, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Quando vocês escutam essa palavra, quem vos acolhe, a mim acolhe. E aquele que me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Vocês acham que Jesus está chamando a gente para quê? O que significa isso aqui? Qual é a palavra? Qual é a virtude que Ele quer que nós, que somos seus seguidores, possa desenvolver? Que virtude está tão escondida, está tão aguada, está aquela espiritualidade aguada? Você acha que aquela espiritualidade bacana? O que Jesus está querendo nos convidar? Ninguém arrisca? Tem medo de prova, né? Igual com medo de prova. Que não tem jogo de acerto e erro, não é para a gente pensar. De que mais? Acolher o próximo. Mas tem uma palavra que na Bíblia, ela é muito, a Bíblia inteira fala disso, é uma palavra muito forte. E que tem que ser uma marca nossa. Chama-se hospitalidade. Porque a hospitalidade ela é um pouco maior, não é? Porque quando você escuta a palavra hospitalidade, você acha que é convidar alguém para tomar um chá, comer um biscoito, acolher alguém na sua casa. É claro que isso é muito maior, senão Jesus não colocaria isso para nós, né? Então, na verdade, tem uma grande missão aqui na nossa caminhada, que é transformar a nossa hostilidade em hospitalidade. É sair do hostes para o hóspes. Esse é um caminho, não é fácil, mas é um caminho que Jesus faz, né? Então, quando Ele começa a convidar aqui, que Ele fala de acolher o outro. Sim, acolher o outro. A Bíblia inteira fala, né? E nós podemos falar de 3 histórias que a Bíblia tem, assim, de lembrança, sobre hospitalidade, que marcaram e mudaram a vida de quem recebeu, né? Que foi a primeira, está em Gênesis, foi quando Abraão recebe aqueles 3 visitantes, está lá em Gênesis, e ele para os visitantes e fala, fica aqui que eu vou, providenciou coalhada, leite, pão, um novilho lá na hora, e quando ele recebeu, na verdade ele recebeu o próprio Deus, e ele falou, cadê Sarai? Está lá na tenda. Ela vai se chamar mais Sarai, mais Sara. E daqui 1 ano, quando eu voltar, terá um filho nos braços. Aí Sara começa a rir na tenda, fala, eu com 90 anos vou ter menino de que jeito? Aí Deus pergunta, por que ela está rindo? Porque, na verdade, ela ficou completamente perdida com essa história, é verdade ou não verdade. Mas aí havia a revelação daquele que estava chegando. Quando lá em primeira Reis, quando aquela viúva recebe Elias, sem saber que era um profeta, e que ele ressuscita o filho dela, e a lata de farinha dela nunca mais deixa de ter, numa época de fome, né? Ela recebeu, colheu aquele homem, tinha um pouquinho de farinha, ela ia fazer pão para ela e o filho morrerem, comer e morrer. Ele falou, me dá um pedaço de pão. E a partir dali nunca mais faltou comida. E quando os discípulos de Emaús convidam, está lá em Lucas 24, convidam o estranho que estava caminhando com eles para poder entrar, o estranho se revela como o Salvador. Então, isso é só alguns exemplos de hospitalidade que a Bíblia nos traz. Para nós, como aqueles que queremos seguir o Senhor. Então, quando Jesus promete, a promessa dele é muito forte, que ele fala, se alguém te acolhe, a mim acolhe. Ao mesmo tempo, ele fala em outras passagens, tudo que você fizer ao menor, você faz a quem? A mim. Se você der um copo de água a alguém, a mim que você deu. O que você fizer ao menor, foi a mim que você fez. E se você me acolheu, eu trago aquele que me enviou, que é o Pai.
promessa é muito rica, é muito forte. Mas é um caminho porque nós precisamos de começar a pensar na questão de como é que nós estamos convivendo. Porque nós vivemos num mundo de muita competição e de muito medo. Então, o quanto que no meio das nossas relações de trabalho, de família, de equipes, de colegas, de sala de aula, né, de todas as classes, professores, médicos, né, em qualquer ambiente que a gente está, de qualquer escritório, todo aquele que me ameaça do ponto de vista intelectual, ou que me ameaça porque ele vai ser mais bacana que eu, vai despontar mais do que eu trato ele na hostilidade. Então, o quanto que é difícil para nós esse caminho do sentimento, que a gente vive uma ambivalência em relação ao irmão. Porque tudo, na verdade, na hospitalidade, se resume numa frase que Jesus disse: ame o teu irmão, o teu próximo, como? A ti mesmo. E como é difícil para nós, diante do outro, abrir um espaço. Porque quando eu falo em hospitalidade, na verdade, eu estou falando em abrir um espaço dentro de mim para acolher o outro. Mas se eu tenho um coração cheio, onde eu acho que eu sou a dona absoluta da verdade, sou muito soberba, ou uma mente muito cheia de, né, sou egoísta, se eu tenho muitos preconceitos, se eu já rotulei as pessoas, eu vou acolher quem? Ninguém. Então, para poder trabalhar a hospitalidade, eu tenho que ser pobre. Eu tenho que me esvaziar daquilo, de todas as minhas certezas, para acolher o outro que vai trazer, na verdade, um mistério e um presente. Porque a presença do outro na nossa vida é um presente. A gente entender que a vida é para ser partilhada, compartilhada, dividida uns com os outros. A riqueza que é a presença do outro na minha vida, se eu conseguir compreender isso. Então, trazer o outro para a minha vida não é seduzir o outro para que ele siga o meu caminho, nem que ele tenha o meu Deus, não, mas é abrir espaço para que o outro possa pelo menos falar. Quantas coisas nós podemos ajudar o outro a quebrar nele mesmo só de ouvir? Quantas vezes você é chamado com a hospitalidade apenas de dar um espaço para o outro que precisa ser ouvido com tempo? Escute o outro. Presta atenção no que o outro quer dizer. Então, na verdade, não é convidar o outro para ele ficar num beco sem saída, não. Não é obrigá-lo a viver as coisas que você acredita e vive, não. É dar espaço para que o outro encontre o seu próprio caminho, encontre o seu Deus. É diferente. É acolher o outro como irmão. Não fechar o outro em rótulos, mas abraçar aquele, estar atento a que o outro naquele momento está precisando. Estar atento e deixar que o outro possa se manifestar. Imagina, Jesus nos acolheu quando éramos inimigos. Quando Ele veio nos buscar, onde a gente nem sabia que Ele existia. Ele nos acolheu pecadores, completamente. Como é difícil para nós fazermos isso? Tem 3 modelos que são tão interessantes para a gente poder entender a questão da hospitalidade. Uma delas é a relação pai e filho. Os filhos que nos são dados não são nossos. Por mais que a gente insista em falar, é meu. Não é seu. Porque o hóspede, quando chega, ele chega e exige, não é? Cuidado, atenção, e como exige. E quanto que precisa de tanta coisa. Mas chega um momento que ele vai embora. Você já deu tudo que ele precisava e ele vai? Tchau. Pega a chave e fala, onde você vai? Fui. Volta aqui. Nem responde mais. Foi. Quanto é difícil deixar o filho crescer. O quanto é difícil deixar o filho seguir o caminho dele. E não seguir aquilo que eu quero que ele siga. Quantos conflitos por isso. Porque a gente não consegue entender o caminho do outro. Ele não tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. Ele é um outro que eu estou acolhendo, com todo o mistério, com toda a beleza, com toda a diferença. Vocês podem observar se uma casa tem 3, 5, 10, tem trigêmeos que eu acompanho, cada um é de um jeito, porque ninguém é igual. Cada um encerra dentro de si um mistério. E nós temos que aprender a conhecer um de cada vez, conhecer e entender que o caminho de um é assim, do outro é assado, do outro é assado. E às vezes não tem nada a ver com os pais. Entender que aquele filho que chega, ele tem potencial para o bem e para o mal. E isso não tem nada a ver às vezes com o pai. E que nós temos que acolher e às vezes pontuar na vida do filho. Aí você cria os meninos do mesmo jeito, um deles vira um bandido. Um deles cai na droga. Um deles quebra a casa e te mata.
mas não foi criado assim. E eu acolho esses meninos. Quer espaço melhor de acolhida que uma mãe faz quando gera? Ela não sabe quem ela está gerando. E vem uma criança e vai crescendo, e vai empurrando tudo que tem, e quer espaço. Quer exemplo maior do que isso? Ela empurra a coitada da mãe com a vomita, com o estômago, ela vai parar cá em cima. Porque o menino não quer saber, ele empurra e arruma espaço. E a mãe acolhe, né? Ela dá espaço, ela acolhe aquele que ela não sabe quem será. Isso é maravilhoso a gente pensar. Ela não sabe quem será, mas ela abriu espaço para ter. Isso eu acho que é difícil, né? Quando a gente descobre que os filhos não são nossos, mas que eles vieram como um presente. É uma troca. Ele me ensina e eu ensino. É uma troca. Se a gente souber entender isso como troca, como aprendizado, e entender como diferente veio esse menino, né, gente? Parece nada com a mãe, nem com o pai. Alguém fala, tem um traço do bisavô, de alguém, um tataravô, tem uma herança. É tão diferente. Sim, é tão diferente. Mas ele é único. É lindo isso, é único. Da mesma forma, professor e aluno. A criança que é reconhecida pela professora, pelo professor, aquele professor que reconhece aquela criança o potencial e dá espaço para aquele menino crescer, se abrir e mostrar o talento que tem, está certo. Não tem jeito de rotular os meninos e colocar todos iguais. É preciso acreditar e dar espaço, que ele também tem algo a dar. Ele também tem algo a ensinar. E o quão difícil é isso? Estimular o outro, falar, eu acredito em você, no potencial que você tem. Porque isso pode transformar a vida de alguém. Então depende de como eu acolho aquele. Porque ele já passou por tantas salas. A minha sala de aula será só mais uma que ele vai passar. E quem sabe é comigo que eu vou fazer com que esse menino desfrute e se lance no potencial que ele tem. Porque às vezes faltava alguém descobrir algo nele. Mas se eu não olhar, como vai ser? E da mesma forma, todas as profissões que têm assistência. Médicos, psicólogos, assistente social. Qualquer profissão que trabalhe com assistencialismo. Porque nós podemos correr o risco, primeiro, de achar que o paciente é meu. Sou dona. Não. É alguém que chegou para que eu possa cuidar, acolher. Cuidar da melhor maneira possível e permitir que o outro possa ir. Não é? Então, às vezes, os nossos hospitais, os pacientes entram e saem curados das doenças físicas que eles entraram e saem machucados pelas doenças que nós causamos, pela forma como cuidamos e tratamos. Então, a forma como a gente cuida do outro vai fazer diferença na vida dele. Então, essa é a forma como a gente também cuida uns dos outros. Então, porque essas profissões de assistencialismo, nós podemos muitas vezes achar que essa profissão é muito mais um exercício de poder do que um exercício do servir. Isso é um perigo. Porque aquele que precisa de você, ele olha muitas vezes para você como que mendiga. Ajuda, atenção. Então, cuidado que nós temos que ter quando nós temos o dom e o talento para trabalhar sobre essas coisas. Como é que eu acolho o outro que chega para mim? Como é que você recebe alguém que chega no seu ambiente de trabalho? Como é que você recebe o outro que te para e te faz uma pergunta? Quando a gente entendesse que cada um que eu vou acolher é o próprio Cristo, eu tenho certeza que a nossa atitude seria diferente. Você não quer sentar, quem sabe? Não é ele mesmo que eu estou atendendo. Se eu recebesse o outro sabendo que eu recebo o próprio Deus. Mas se nós, cristãos, né, que somos, precisamos começar a pensar nisso. Falar como é que estão as nossas relações. Porque, na verdade, a hospitalidade, o que Jesus está querendo dizer é, como é que está sendo as suas relações humanas? Como é que você está relacionando com os seus semelhantes? Porque às vezes eu tenho uma posição de poder, eu piso, trato mal, não olho no olho, não recebo, não acolho e não dou para o outro exatamente aquilo que ele precisa. Não aquilo que eu acho que ele quer. Mas ser capaz de perguntar o que o outro precisa. E muito mais do que falar, ouvir o outro. Poder ser capaz de ver, às vezes, a dor do outro que está escondida. Às vezes é tão simples, né? Porque só preciso olhar. E às vezes a gente não consegue. Às vezes a sensação que eu tenho da humanidade, vocês já viram um brinquedo de criança? Que é um brinquedo inflável, é uma bolha, que você põe os meninos lá dentro, enche a bolha e os meninos podem andar dentro da água. Já viram isso? A sensação que eu tenho é que cada um nesse mundo está andando dentro de uma bolha. Todo mundo voltado para si mesmo.
voltado ali, ó, no seu mundinho pequenininho, estreitinho, ou ali feliz com o seu poder, com o seu dinheiro, com o seu status, com o seu nome, está precisando de romper a bolha e olhar uns para os outros. Está precisando de enxergar aquele que está do outro lado. Está precisando de enxergar aquele que está ali que caminha conosco. Aquela pessoa que às vezes está dentro da sua casa. Às vezes o círculo é na família. Às vezes é alguém que está dentro de casa e que precisa de ser acolhido. Sentir amado. Porque a pessoa que se sente acolhida, ela fica diferente. Né? Não é só acolher o estrangeiro na sua casa e dar alguma coisa, mas é acolher o irmão, um colega. E às vezes a gente não presta atenção uns nos outros. E o quanto a gente precisa prestar atenção. Domingo a gente estava de plantão no CTI. A hora que a residente entrou, esperei acabar a passagem de plantão, falei, o que aconteceu hoje que você chegou e você está péssima? Ela falou, mas eu não falei nada. Eu falei, isso mesmo, você está péssima. Por que você está nessa tristeza vindo trabalhar no CTI? Só porque é domingo? Ela falou, não, deixei uma filha doente, com febre, e o marido para tomar conta, você já viu a situação. E meu sobrinho que precisou de ficar lá, acho que eu vou encontrar a casa pelos ares. Falei, confia na misericórdia de Deus, que agora nós viemos para trabalhar. Tem muito sofrimento, muita dor para resolver. Vamos resolver aqui, Deus cuida lá. Deixa eu chegar lá bem. No final do plantão, na hora que a gente está vindo embora, falei, minha carinha mudou tanto que eu tinha que ter feito uma foto no início, eu estou no fim. Ela falou, é verdade, né, Filó? Aconteceu tanta coisa bacana. Eu falei, pois é, aconteceu tanta coisa. Porque a gente veio disposto para ver, para acolher, para cuidar, para aliviar o sofrimento. Já não falei isso para vocês alguns dias atrás? Qual a grande missão nossa? Diminuir o sofrimento, insuflar a vida, colocar vida. E aí hoje Jesus nos fala, como é que você está relacionando com aquele que te para? Como é que você está relacionando com aquele que entra no seu trabalho? Você fala, bom dia. Você fala, esse agora vai começar o estágio. Você fala, seja bem-vindo. Não precisa, você não tem que exigir, olha, para conviver conosco, precisa disso, disso e disso. Não, Jesus não fez nada disso. Dê espaço, deixa o outro descobrir aquilo que te leva, aquilo que te traz alegria. Deixa o outro descobrir o que está na sua vida. Aí você apresenta, não imponha. Não estamos aqui para impor, não forçamos ninguém, não fazemos, da mesma forma como eu não pego uma planta e faço ela crescer, da mesma forma eu não converto ninguém, da mesma forma eu não mudo as pessoas. A gente não faz isso. Mas a gente pode tirar, às vezes, afastar o mato da vida de uma planta, tirar a pedra do caminho. Podemos, podemos. Podemos ajudar o outro a achar o caminho dele. Simples assim. Às vezes é a sua colhida, às vezes é o seu sorriso. Às vezes é uma coisa que você vai perceber no outro, que vai despertar o outro. Que essa vida ainda vale para ser vivida? Hoje, para e pensa, quantas pessoas você encontrou? Como é que você se relacionou com cada um que você encontrou? Quantos sorrisos você deu? Quantas vezes você falou, bom dia? Quantas vezes você percebeu que o outro podia estar com frio? Às vezes era só fechar uma janela. Você só ofereceu alguma coisa quente. É assim. Às vezes são pequenos gestos, aquilo que Jesus fala, é a menor coisa que é feita, até chegar nas maiores. Mas nós precisamos de repensar a nossa hospitalidade. Mas da mesma forma como a gente precisa repensar, como é que eu estou acolhendo Deus que chega até mim? Quando é que Deus chega até você? Que hora que você experimenta o Senhor? Não lembram? Que hora? Como é que você experimenta Jesus vivo hoje? Na Eucaristia. Quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, é Ele que vem até você. E Ele nos recebe doente, pobre. Ele nos recebe do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos. Ele não faz não há um critério a mais para poder receber Jesus. Ele não te fala, se você vem para poder, para que eu possa você só me receberá se você. Não há isso. Então nós recebemos Jesus, esse é o ponto mais alto da nossa vida. É porque a gente não acredita que isso é real, que é o Jesus vivo que você está recebendo, que Ele está vindo até nós. Você pode imaginar o que é isso? É você diante dEle. O mesmo que andou lá em Nazaré, o mesmo. Aquele que andou, que fez o que fez, que curou tanta gente. Que é aquele momento que você encontra com Jesus vivo, que você fala, Ele está vindo na sua miséria. Fala, Jesus, o Senhor pode me transformar. Hoje o Senhor pode me curar. Hoje o Senhor pode curar quanta coisa em mim que nem eu sei. Quanta lepra na minha alma. Quanta coisa que eu nem sei que eu precisava melhorar.
Me ajuda, Senhor, nesse desafio de não ser tão hostil, de viver um sentimento tão ambivalente com o meu próximo. Ao mesmo tempo que eu quero cuidar, eu quero matar. E se aquela pessoa foi contrária àquilo que eu falei vou dar um jeito nele. Dou um gelo no outro, faço isso com o outro, dou um jeito do outro de falar mal do outro. Para que essa hostilidade? Se é o próprio Deus que eu estou acolhendo ali. Olha a nossa inconsciência. Olha a oportunidade que nós estamos tendo hoje de pensar que se eu acolho o próprio Deus. E na Eucaristia eu acolho o Senhor, que vem até mim, na minha miséria. E pode transformar a nossa vida. Por que tantas coisas não nos acontecem? Por que nossas coisas não são realmente transformadas? Porque a gente vive num mundo preocupado e ocupado. Nós não nos esvaziamos, como é que Deus vai entrar? Como fala, não tem espaço, está tão cheio. Se esvazia para receber o Senhor. Se esvazia e fala, Senhor, esvazia-me de mim e enche-me de Ti. Me tira tudo e me enche, transforma, tira aquilo que não presta da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Me faça exatamente aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. E me prepare, porque eu vou sair e vou encontrar com quantos na minha vida? Quantas vezes a gente precisaria de que na nossa vida, quando encontrasse com o outro, a gente transformasse a vida do nosso irmão? E às vezes a gente passa na vida do outro e não fazemos a menor diferença na vida do outro. Nós temos que passar na vida do nosso irmão e deixar uma marca. Ele não pode nos esquecer. Seja pelo seu sorriso, pelo seu cheiro, pelo seu charme, sei lá, pelo que você quiser. Mas o outro não pode esquecer de você. E se você passou na vida de outro e não fez a menor diferença na vida dele, isso não pode. Que marca nós estamos deixando? Você não precisa falar o nome de Jesus. Acolha. Não espere o outro te pedir ou mendigar. Esteja atento para a necessidade do outro. Olhe para o outro e fala, eu no lugar dele precisaria de quê? E quando eu falo que a gente precisa de ser pobre para acolher, sabe uma coisa que me impressiona profundamente lá na Santa Casa? É como é que aquelas mães que estão lá todo dia se encontram na porta do CTI. Nunca se viram. Cada uma de um lugar do Brasil, de Minas Gerais, é uma coisa louca. Aí descobre que uma não tem onde ficar. Nunca se viu, leva para casa. Eu fico pensando se eu levaria. É de impressionar. Eu falo, mas você levou ela para sua casa, você conhecia? Não, já se conheceu aqui, doutor. Dorme todo mundo junto, come todo mundo junto. Acolhe literalmente, anda junto, paga passagem para o outro, vai junto. Presta roupa. Se eu contar metade das histórias, a filha está louca, não vai lá para vocês escutarem. Uma coisa louca. Ficam amigas íntimas, nunca se viram. Se unem na dor. E acolhe. Leva para casa, quantos couber. Aí vai ver se a casa tinha espaço para caber. Não. Dorme junto, põe um colchão ali, a gente divide. Passa perto de um pobre com uma marmita. Ele sempre vai te oferecer comida. Está servido aí? Na porta da casa, não é uma festa. Passa lá para vocês verem. Já está servido aí? Quer? Veja alguém comendo, como está escondida. Abre a bala escondida na bolsa para ninguém escutar o barulho, não é assim? Não divide nada, é uma coisa louca, gente, é impressionante. Por isso é que tem que ser pobre para colher. Pobre divide tudo. É algo de encantar, isso que eu vejo, eu falo, mas vocês eram amigas há quanto tempo? Não, doutor, acabamos de conhecer, já levou para casa. Sem o menor mistério, que eu não tenho o que te oferecer, lá não tem comida boa, não tem um lugar bacana, não, põe dentro de casa. Simples assim. Acolhe, porque acolhe no coração. Então, quando eu vejo isso, eu falo, gente, que realmente tem que estar vazio. Tem que estar vazio. Então, além de estar vazio, tem uma outra coisa. Presta atenção nessa história de Sara. Quando Deus Pai falou, daqui a 1 ano, Sara terá um filho, e Sara riu. É porque às vezes, diante das promessas de Deus, a gente se perde. E a gente fala assim, será que isso é verdade? Verdade ou mentira? Sara não sabia se acreditava ou não, ela não sabia se ria ou se não. Deve ter pensado, isso é loucura, não vai acontecer. Acontece ou não acontece? Porque se você olhar humanamente, 90 anos de idade, só pela misericórdia mesmo, né? Só o poder do Altíssimo, né? Então, lógico que eu não vou ter. Então, para que a gente possa acolher o Senhor, acolher as promessas de Deus que foram feitas para a nossa vida, nós precisamos de uma coisa, trilhar um caminho. Chama-se confiança. Compreendem? Sara teve que confiar naquilo que foi dito naquela hora. E ela gerou Isaac. Gerou o filho da promessa. E ela foi mãe de uma multidão.
Então, muitas vezes na nossa vida, as promessas que Deus fez para nós não acontecem porque não acreditamos. Porque não confiamos. O que foi que Isabel falou para Nossa Senhora quando ela chegou lá? Feliz és tu, bendita és tu, porque na sua vida vai realizar aquilo que crestes. E o que o anjo falou com ela foi: você vai ser mãe do filho do Altíssimo. Coisinha louca, como que parece alguém aqui e fala: você vai ser mãe do filho do Altíssimo. Uma pobrezinha de Nazaré. E quantas coisas o Senhor quer dar para cada um de nós. Mas o medo não nos deixa acreditar. Fala: como é que eu vou acreditar nisso? Eu vou ser enganada. Ou qualquer um pode te enganar, menos o Senhor. Porque eu afirmo para vocês, olha que eu vejo sofrimento o dia inteiro, mas eu tenho certeza em tudo que o Senhor faz, que Ele faz sempre, sempre o melhor. Sempre o melhor. Quando eu consigo pegar aquelas histórias até o fim, eu falo: amigo, você arrasou de novo. É sempre assim. Por menos que naquele momento eu não entenda nada, eu falo: mas você consegue arrasar até na hora da dor e do sofrimento. É impressionante. Então a gente tem que aprender a ter confiança incondicional. Não é a minha não, é na palavra do Senhor. E quando Ele disse: porque tendes tão pouca fé? Por quê? Porque não confiamos. Então, que a partir de amanhã, quando vocês forem receber a Eucaristia, preste atenção em quem vocês estão acolhendo. E como nós estamos acolhendo. Acolhendo aquele que é o Senhor da nossa vida, essa delícia que chama Jesus, essa coisa espetacular que não há palavra para Ele, aquele que naquele momento você pode entregar qualquer coisa que está te perturbando o seu coração. Na hora da Eucaristia você vai conversar no ouvido dele, falar: Jesus, está ruim. Ele fala: por quê, meu bem? Estou aqui, ó, espetáculo. Estou sozinha, tá? Não, estou comigo. Qualquer coisa que você falar com ele, tem uma solução absoluta naquele momento. Aquele que, se você está com uma dor imensa no coração, ele põe um bálsamo. Aquele que você chora, ele enxuga a lágrima. Aquele que faz: você está cansado, eu te dou colo. Ah, que espetáculo. Tem alguém igual a ele? Tem não. Tem não. Aquele que vira as histórias assim, ó, de trás para frente para trás. Aquele que muda qualquer coisa. Aquele para quem nada é impossível. É Ele que você está acolhendo na hora da Eucaristia. Nós, essa miséria. Doentes e pobres, Ele nos coloca na mesa e nos serve. Olha que espetáculo. Tem um Deus igual a esse? Não tem não. Não é de apaixonar, é de enlouquecer com Ele. Eu falo: a gente perde o juízo com Ele, porque Ele é enlouquecedor. Não há nada igual, não há nada igual a Jesus. Não há nada. Então, depois que você recebe Ele, e você sai para o mundo, sai para trabalhar, sai para a sua casa, qual é a nossa missão? Acolher. Pelo menos bem próximo de como Ele nos acolheu. Esse é o desafio? É o desafio. É um caminho que não é fácil, mas é um caminho que é possível. Porque se não fosse possível, o Senhor não nos daria. Então, a hora que a gente acaba de recebê-lo na Eucaristia, fala: Jesus, da mesma forma como o Senhor veio e está me transformando, eu estou te acolhendo, me ajuda a acolher. Me ajuda a não ser tão hostil, mas ajuda a que eu possa ser hospitaleiro, eu possa ser um bom anfitrião, eu possa acolher aquele a quem o Senhor me manda hoje. E quantas pessoas o Senhor está me mandando hoje? Não é para ficar na minha casa, não. Às vezes só para receber um oi. Só uma atenção, um cuidado, um telefonema. Não sei, algo que o Senhor te pede naquele dia. Vamos repensar. Como é que estamos caminhando nisso? Porque isso é uma virtude, gente. A hospitalidade é uma virtude que nós precisamos, como cristãos, de ter essa marca. É uma virtude que a gente precisa trabalhar nela, porque ela não é fácil. É igual quando um guarda quer, diante de uma multidão em pânico, levar uma ambulância até alguém que está passando mal. Você imagina como é que ele vai passar por uma multidão, levando uma ambulância para dar socorro. É esse caminho que eu estou sugerindo para nós fazermos. Não é brincadeira, é um caminho difícil. Mas com a presença de Jesus é mais fácil. Porque Ele vai revelando em nós, no momento que você desenvolve um sentimento ruim em relação ao outro, é o momento que você para e fala com Ele: por que meu coração ficou duro em relação ao outro aqui agora? Ele vai falar: porque você acha que é dono da verdade. Você quer que a sua vontade prevaleça, por exemplo. Domine. Porque na verdade, a nossa grande tarefa, né, gente, é permitir que Deus nos domine, né? Nos ajude, nos amance, para que a gente possa acolher uns aos outros, estar atento para a necessidade dos nossos irmãos, sem que o outro precise te implorar e te pedir. Essa é uma virtude para ser trabalhada. Tenho certeza que a partir de amanhã, a partir de hoje, a Eucaristia será diferente. Tenho certeza que as relações mudarão, que a forma como a gente vai prestar atenção uns nos outros, sabendo que é o Senhor que está escondido ali em cada um,
e que eu preciso trabalhar. Vamos diminuir o medo, a hostilidade. Vamos parar de olhar para o outro como inimigo. Vamos trazer o outro como um convidado para a nossa vida. Vamos abrir espaço e deixar que o outro entre. Fala, seja bem-vindo, é meu irmão. Como é que vamos construir uma comunidade de irmãos se a gente não abrir espaço entre os outros? Vamos quebrar as bolhas? Vamos romper as bolhas. Vamos estar mais perto uns dos outros. Ver que somos feitos da mesma carne. Sofremos geralmente pelas quase as mesmas coisas. Temos as mesmas carências, os mesmos desejos, os mesmos sonhos. E podemos ajudar uns aos outros a caminhar melhor, mostrando qual é o caminho. Mas devagar, sem impor. Porque é tão lindo, para me terminar, a tradução de hospitalidade, a palavra hospitalidade em alemão é amizade. E em holandês é liberdade. Então, o convite é para que a gente possa viver uma amizade na liberdade. O outro vem e vai, na hora que ele quiser. Nossa casa está aberta. O outro não tem que chegar para mim e estar amarrado e fazer exatamente aquilo que eu quero. Não, mas o outro é livre. É o que Jesus sempre nos convida. Jesus nunca nos obriga, mas nos convida. Pode vir, pode entrar e sair. Da nossa vida também. Entre quando quiser, venha na hora que precisar. Sempre terei alguém aqui te esperando para te acolher, te dar o que a gente tem de melhor. Essa é a proposta de Jesus para nós, porque é isso que Ele faz conosco. E que a gente possa, então, entender que hospitalidade é fazer, né, com que as pessoas possam viver conosco uma amizade na liberdade. Vamos fechar os nossos olhos e pensar. Vamos pensar no nosso dia de hoje. Vamos repassar isso diante do Senhor. Todas as pessoas que hoje nós encontramos. E se hoje prevaleceu em nós a hostilidade ou hospitalidade. Vamos pedir ao Senhor Jesus que conceda a cada um de nós as graças que cada um precisa para que a hospitalidade seja uma virtude real na vida de cada um de nós.